Meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Sempre é muito bom estar aqui, participando dessa doutrina maravilhosa que nos acolhe, que nos ajuda na nossa caminhada e seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje nós vamos falar do tema 34, que é comer e beber, do livro Caminho, Verdade e Vida. Meus irmãos, sempre é muito bom falar desses temas. É um tema maravilhoso. Emmanuel, é através de Chico Xavier, né? Por Espírito Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. Sempre é um ensinamento muito grande, muito valioso, né? Que nós temos a oportunidade de ler, de estudar e de tentar passar um pouco do que nós entendemos, porque cada um, se for ler, vai ter, se eu for ler amanhã, eu vou ter outro entendimento de coisas que até eu não entendi, ou passou despercebida pela minha falta ainda, né? Porque a gente tá em aprendizado, a gente sempre vai aprender cada dia. Isso é uma coisa que a gente precisa ter consciência disso. E nós não sabemos de tudo. Desculpa. E a cada momento a gente vai evoluindo, vai melhorando, né? Então, o tema é bastante bacana e sempre Emmanuel vem puxar a nossa orelha por ser bem objetivo nas suas colocações. E ele começa com uma passagem de Lucas, no capítulo 3, versículo 26, que ele diz assim: então começareis a dizer, dois pontos, temos comido e bebido na tua presença, e tens ensinado nas nossas ruas. Jesus, Lucas capítulo 13. Então, esse capítulo, Emmanuel já vem dizendo assim, é um versículo de Lucas aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos, né? E se a gente pegar Lucas, no capítulo seguinte, Jesus fala para essas pessoas, que essas pessoas, de onde vocês, onde sois vós, né? Pessoas injustas, né? Ele faz essa afirmação com essas pessoas que procura e ele fecha a porta para ela, porque eles são injustos, né? Eles andam com Jesus, come e bebe com Jesus, mas não pratica, né? Então que a gente possa refletir, né? Quem são esses filhos ingratos? Esses filhos ingratos somos nós, que muitas vezes a gente tem o entendimento dessa palavra, a gente tem, mas a gente não aplica, né? A gente muitas vezes está se comendo e bebendo desses ensinamentos e não está praticando. Que a gente faça uma reflexão sobre isso. Eu estou falando por mim, né? Estou falando por mim porque eu acho que a gente pode dar muito mais do que a gente dá. Mas a gente ainda está nesse caminho de evolução. Eu digo que é um ciclo que a gente está vivendo, e esse ciclo que a gente tem que aproveitar, né? Quando ele fala que encerrou o ciclo para aquelas pessoas. Aquela porta é aquela questão da porta estreita, né? Da porta larga, da porta estreita, dessa porta que fechou, né? Que encerrou, né? Para aquelas pessoas que não aproveitou. Então, essa reencarnação que nós estamos vivendo, a gente precisa, na verdade, aproveitar isso. É aproveitar esse momento, é aproveitar esse ciclo para que a gente possa melhorar, para que a gente possa melhorar intelectualmente, com conhecimento, mas também melhorar com a questão moral e espiritual. A gente precisa disso, né? Então, quando a gente tem um entendimento desta palavra, a gente precisa seguir e melhorar. Sabemos que ainda temos muitos defeitos e que precisamos melhorar a cada dia. Isso é certo. Nós estamos aqui no mundo de expiações e provas e que a gente precisa fazer essa mudança, mas tem essa oportunidade, né? De pegar esse ciclo que nós estamos vivendo e seguir de forma melhor. A gente está passando pelo momento difícil da pandemia, é um ciclo também que nós estamos vivendo, é um ciclo de dificuldade, é um ciclo onde sabemos que várias pessoas já desencarnaram, mas também que possamos olhar com um olhar diferente o quanto de coisas foram mudadas, de quanto de coisas foram criadas novas
e também vem melhorando a nossa vida e o nosso dia a dia. Nós aprendemos bastante com a pandemia, né? Aprendemos bastante, coisas mudaram, formas de vida mudou, né? De coisas que viviam um mundo aí cheio de coisas horríveis e a pandemia também fez com que isso cessasse um pouco. Então veja que é um ciclo que nós estamos vivendo e que esse ciclo também está fazendo coisas diferentes. A gente precisa aprender isso. É tanto que ele continua no texto dizendo assim: quando o quadro reflete a situação de religiosos de todas as matizes que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. Ele já começa também colocando para que não é só falar em demasia do nome de Jesus, não é só falar de forma por falar, mas sim de reportar essa palavra de forma melhor, né? E ele continua assim: no dia da análise minuciosa, veja que ele coloca análise minuciosa, ou seja, é uma coisa que a gente precisa entender, é o tempo minucioso, é esse tempo que a gente está vivendo, essa consciência que a gente precisa ter, porque ele diz: quando a morte abrir, quando a morte abre de novo a porta espiritual, ou seja, quando eu desencarnar, né, e estiver lá no mundo espiritual, a minha consciência tem que estar bem tranquila, né? Eu cumpri aquele ciclo da melhor forma possível do que eu tinha prometido para cumprir, né? Eu não vou estar com minha consciência pesada. Então, ele já coloca também essa questão para que a gente reflita, né? E ele diz assim: eis que dirão haver comido e bebido na presença do mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Então é aquela coisa, quando eu chegar lá, realmente eu entendi o conhecimento do mestre, né? Eu pratiquei os ensinamentos do mestre, né? Eu fiz isso de maneira correta, né? Ou eu só fiz, como ele disse lá, um religioso que falava em demasia de Jesus. Então ele já coloca, isso aí é um puxavando de orelha para a gente, né? Para todos nós, para que a gente faça essa reflexão. Para que a gente faça essa reflexão, o que é que eu estou fazendo para que quando eu chegar no mundo espiritual, né, eu esteja com minha consciência tranquila do meu dever cumprido. Ou não se está só falando de Jesus, está fazendo coisas bonitas, essas coisas, e somente e não ter essa consciência de estar praticando, né, os ensinamentos do mestre. Para que aquela porta, quando a gente chega, esteja aberta para todos nós. Não esteja a porta fechada como ele fez para aquelas pessoas injustas, né? Ele fechou a porta. Então é preciso que a gente comece a refletir sobre isso, né? Desses ensinamentos que ele nos traz. Emmanuel ele é firme aqui para a gente, viu? Eu digo sempre, desculpa, eu digo sempre que Emmanuel, ele puxa muito a nossa orelha, né? Aí ele continua no texto: comeram e beberam apenas, tá vendo? Ele diz que comeram e beberam apenas, ou seja, eu comi e bebi, ou seja, eu só pratiquei e não fiz nada, né? Então, é, ou comer e beber também, se a gente pensar aqui das coisas materiais, eu aproveitei tudo que era material da vida, né? E sem perceber, das coisas espirituais também, né? A gente pode também pensar por esse lado, fazer essa reflexão. Ah, eu aproveitei a vida, aproveitei, então, né? Então eu não pensei no lado espiritual, tá? Então eu entendi que ele coloca isso pra gente. E ele coloca mais assim, ele diz: aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Muitas vezes a gente tem conhecimento, a gente sabe fazer as coisas, mas a gente não passa para frente. Eu entendi que ele quis dizer assim que nós somos egoístas, né? Então a gente precisa estudar, a gente precisa aprender os conhecimentos do mestre e colocar em prática, não ficar só para a gente, né? Para a gente não passar de ser, como ele diz aqui, aproveitaram dos recursos egoisticamente. Ou seja, aproveitaram dos ensinamentos e não praticaram. Então, ele coloca que esse aqui é o meu entendimento, tá?
e que não colocou em prática. Aí ele diz assim: comeram e acreditaram com a fé intelectual. Né? Ele fala isso. Então, comer e beber com a fé intelectual, ou seja, só do conhecimento, né? E aí ele continua: beberam e transmitiram o que havia aprendido de outro. Ou seja, ainda mais ele coloca que muitas vezes a gente só coloca o que a gente aprende das outras pessoas, dos ensinamentos. Ou seja, eu leio um livro, eu estou aqui fazendo esse texto, então eu coloquei, estou colocando para vocês aqui, né? Ele quer dizer isso para mim, ó, você está pegando o texto, leu, estudou, então passou para as pessoas. Beleza, ok, você passou um conhecimento, mas você, quando leu, você colocou isso em prática, você entendeu e está colocando em prática, né? Não é só passar para frente, né? Então ele continua no texto, né? E isso também, gente, que ele coloca aqui, que é o que eu estou dizendo. Você estudou, você leu um livro e tal. Então a gente precisa, na verdade, vivenciar isso. A gente precisa ler e vivenciar, ou seja, a cada momento que você tiver a oportunidade de uma pessoa que está ali na sua frente, ou você trabalha no atendimento fraterno, colocar aquilo em prática. Se você está com uma pessoa lá, você que está junto de você, você tem que botar em prática o evangelho de Jesus, né? A gente às vezes está perto de uma pessoa e vê que a pessoa é uma pessoa que está ali falando do outro, né? Com maledicência. Então a gente dá um toque, a gente dá, ó, mas assim, né? Você precisa ver de outra forma, né? Então a gente sabe que isso não é coisa boa. Então, se a gente aprendeu e a gente sabe que aquilo vai trazer coisas que não são boas para aquela pessoa, a gente tem que alertar ela, né? Sabemos que cada um tem o livre-arbítrio, não é que dizer que eu vou dizer a ela que ela não tem que fazer, não. Quem sou eu para isso, né? A gente não pode nem julgar, né? Mas pelo menos a gente pode dizer isso, pode dar uma oportunidade, né, de passar isso para ela, né, para que ela possa melhorar, porque a gente sabe que essa melhora é de cada um, e cada um sabe o que é melhor para você, mas todos nós temos essa oportunidade, né, de fazer o melhor. Ele coloca aqui: assimilar a lição na existência própria não lhe interessava a mente inconstante. Então, é aquela coisa, você estudar tal, mas você tá seguindo uma doutrina, você tá fazendo um estudo, você tá buscando conhecimento, mas você precisa ter disciplina. Por isso que Chico sempre dizia: disciplina, 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 disciplina. Eu gravo muito isso na minha mente, sabe? Porque eu acho que a disciplina, ela ajuda bastante, gente. Eu tenho aprendido bastante com a disciplina, sabe? Eu acho que a disciplina, ela ajuda a gente a seguir um caminho. A gente precisa ter disciplina disso, né? Então ele fala aqui da mente inconstante, né? Aquela mente que não tem disciplina, faz uma coisa, faz outra. Às vezes no dia a dia da nossa vida, isso acontece bastante. A gente sai fazendo as coisas, daqui a pouco a gente não fez nada, né? Porque a gente não se organizou com a disciplina de fazer, ó, agora eu vou fazer isso, né? Agora eu vou fazer esse trabalho, quando eu terminar eu vou fazer esse trabalho, quando eu terminar isso aqui eu vou estudar, eu vou tirar uma horinha para eu estudar, para eu ler um pouco da doutrina, para eu fazer uma reflexão, né, sobre alguma coisa. Então isso que a gente diz às vezes que não tem tempo, né? Às vezes a gente diz que não tem tempo para ir para uma reunião, a gente às vezes diz que não tem tempo de participar de um trabalho, né? Então por que isso, né? Será que eu tô fazendo uma disciplina, né, para que eu possa naquele dia fazer tudo direitinho para eu poder ir, né? Então às vezes a gente precisa dessa disciplina, né? Para que a gente possa. Não, mas ele fala que a gente às vezes fica com essa mente inconstante, ou seja, cheio de pensamento, de coisas, e que de fazendo coisas ao mesmo tempo e termina a gente não fazendo as coisas funcionar. Eu entendo por isso aí. Então a gente precisa trabalhar a nossa mente, né? Ter essa disciplina,
né, para que a gente possa vivenciar isso de forma melhor, né? E aí ele continua o texto, dizendo assim: conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Meu Deus, como isso é forte, né? É preciso, né, conhecer o Mestre. Ele está dizendo que conhecer o Mestre é verdade, né? Conhecer o Mestre é verdade, mas não revelar em seus corações. Então a gente precisa não só conhecer Jesus, mas a gente precisa ter Jesus em nossos corações de verdade, né? Para que quando a gente tem esse Jesus no coração de verdade, a gente pode amar o próximo de forma melhor, né? Amar os inimigos, que não é fácil, que Jesus nos ensina, né? Amar os inimigos. Sempre digo isso, não é fácil amar o inimigo, mas ele pede para que a gente ame os inimigos, para que a gente ame o próximo. Porque quando a gente, desculpa, quando a gente tem esse Jesus no coração de verdade, a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue fazer isso. Então, é uma coisa que ele coloca aqui pra gente. Você vê como Emmanuel é, né? Emmanuel é muito objetivo e dá uma pancadinha na gente, né? Será que a gente tá revela Jesus em nossos corações, né? Aí ele coloca assim, ó, também Jesus conheceu Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações, ou seja, Jesus nunca, sempre colocava o Pai, né? Ele dizia o Pai, o meu Pai, não sou eu, é o meu Pai. Então ele sempre tem esse amor muito grande dentro do coração em relação ao Pai, né? Então a gente precisa, né, ter essa relação, né? Viveu o amor ao Pai. Jesus viveu esse amor ao Pai, junto dos homens. Ele veio, né? A gente pode até dividir antes de Jesus e depois de Jesus, né? É um ciclo também que mudou na humanidade, né? Ensinando a verdade. Ele diz que Jesus veio ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana. Ou seja, ele veio, né? A gente sabe que ele é um espírito, era um espírito de uma grandeza, ele teve que descer, né, para vir aqui ao homem, à humanidade, para trazer o amor, para trazer essa mudança para a humanidade, né? Você vê a redenção humana, sem cogitar de recompensa. Ele, né, veio por uma redenção para o mundo, para trazer o amor sem recompensa nenhuma, né? Então, às vezes a gente precisa também mudar um pouco a nossa postura, né? De poder ajudar sem recompensa, ou seja, fazer o bem sem olhar a quem, né? Ser grato sem precisar que alguém lhe retribua essa gratidão. Isso é uma coisa que a gente precisa, sempre fala, eu sempre falo isso, porque às vezes a gente ajuda e às vezes a gente quer coisa em troca. Mas Jesus, ele não quis nada em troca nossa. E muitas vezes a gente quer coisa em troca, né? A gente quer, às vezes faz uma coisa para uma pessoa e quer em troca. E quando a pessoa não retribui isso ou faz alguma coisa em relação a nós, a gente fica chateado, né? A gente fica, porque tá vendo, eu fiz isso e a pessoa nem reconhece. Não é para a gente ter reconhecido, né? Ele diz que Jesus nem pediu nem recompensa, né? Então a gente precisa, na verdade, quando ele diz que a gente precisa colocar em prática, é isso. É a gente lembrar desse tempo, eu lembrar, Fernando lembrar, né, desse texto, e nesse momento eu lembrar disso e dizer, eu não quero recompensa. Não é isso que eu quero, né? Eu quero poder ajudar. Eu quero poder dar um ensinamento a uma pessoa. Eu não quero nada em troca, eu não quero recompensa para isso. Isso é que eu tenho que aprender, né? Eu estou falando por mim. Eu preciso aprender isso. Então é por isso que eu digo que, mano, eu dar uma puxadinha de orelha para que a gente reflita sobre isso, né? E muitas vezes a gente quer coisas de recompensa e não é isso que a gente precisa, né? Ele também diz que ele entendeu as criaturas antes que essas o entendessem.
Ai, meu Deus, como isso é maravilhoso, né? Será que a gente, pelo menos, faz um pouquinho isso, né? E entender aquela criatura, né? Ele diz assim, né? Entendeu a criatura antes que essa o entendesse. Então a gente procurar entender que cada um tem um jeito de ser, né? Que cada pessoa é diferente, que a gente precisa, na verdade, é entender essa pessoa, né? Antes mesmo, né? A gente precisa entender ela. Então, essa é uma reflexão também muito bacana que a gente possa trazer para o nosso dia a dia, né? A gente às vezes não entende o outro, a gente às vezes não respeita, né, a velocidade do outro. Às vezes a gente quer que a pessoa seja igual a gente quer que às vezes as pessoas pensem igual a gente, e na verdade não pode ser assim, né? A gente sabe que cada um tem uma forma, mas a gente precisa entender aquela pessoa, porque quando acontecer qualquer coisa, a gente possa estar mais leve, né? Para que a gente possa caminhar com ela nesse momento, nesse ciclo de reencarnação e nesse momento que a gente está vivendo, para que a gente às vezes não encerre a porta para aquela pessoa antes mesmo de conhecê-la, né? A gente sabe das questões, né, de cada um, mas a gente não pode encerrar a porta, né? Concedeu, ele continua, né? Concedeu-nos um supremo favor com a vida, com a sua vinda, ou seja, Jesus veio com essa vontade, né, de querer trazer o amor, de passar essa coisa boa para a gente. Deus sem holocausto, ou seja, no sofrimento, né, para que aprendêssemos a ciência do bem. Ou seja, Jesus deu, né, a sua vida, passou por aquele momento ali difícil, né, para que nós aprendêssemos o bem. Ele não quis criar uma guerra, ele não quis criar uma revolução, ele poderia ter feito qualquer coisa para não passar por aquele momento, mas ele não fez isso, porque ele queria ali que ficasse essa mensagem do amor, da força, né, dele em relação à humanidade. Ele diz assim: não basta crer intelectualmente em Jesus, é necessário aplicar a nós. Olha aí outra lição bacana, né? Não é a questão de você ter conhecimento, ele quer que você aplique todos esses ensinamentos para você, para mim, né? Eu tenho que aprender isso com essa lição, com esse estudo, com a mensagem, com a palestra, com tudo que eu estou vivendo ali. Eu preciso aplicar aquilo para mim primeiro, né? Para que eu possa melhorar. Ele diz assim: o homem deve cultivar a meditação no ciclo dos seus problemas, que o preocupa a cada dia. Ou seja, ele quer dizer assim, entendi, que a gente tem que fazer uma reforma íntima, né? A gente precisa cultivar essa reforma íntima. A gente precisa, com o problema que a gente está vivendo, a gente precisa aprender, que a gente precisa tirar proveito daquele problema que a gente está vivendo e, ao mesmo tempo, a gente precisa ter essa meditação, parar um momento para sentir que esse problema, o que está acontecendo ao meu redor, o que é que eu tenho que fazer para melhorar, como Jesus disse que a gente tem que vigiar e orar, né? Vigiar é no sentido de verificar ao nosso redor o que está acontecendo para que eu possa melhorar aquele problema. Ou seja, será que eu preciso me reformar? Será que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida para que eu não possa passar por esses problemas, para que esse problema melhore? Então eu preciso fazer isso. Então eu preciso dizer que meditar, eu digo reformar, né, no sentido de entender, né? Aí ele ainda continua aqui sendo mais duro. Os racionais também comem e bebem, né? Ele ainda diz isso aqui para reforçar mais ainda. Ele diz, ou seja, os racionais também comem e bebem, né? Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Ou seja, ele quer dizer que a gente precisa aproveitar essa evolução. A gente veio nesse mundo para evoluir, para crescer, para ser pessoas melhores. Então ele diz isso para a gente, né? Ele diz na Terra para uma vida mais alta da evolução, de uma vida melhor, de uma vida mais tranquila, né? De aproveitar isso. Então, que nós possamos entender essa mensagem de Emmanuel, para que a gente possa refletir, né? Que a gente também possa pegar essa asa, mas não só a asa intelectual, mas também a asa moral, porque
Se uma das asas não estiver bem, a gente não voa, né? Não adianta só tá com aquela asa intelectual bem apurada, bem forte, e a outra asa moral bem fraquinha. Na hora quando eu quiser pegar voo, eu não vou conseguir pegar voo. Então, bora trabalhar essa asa, né? Essa asa intelectual, essa asa moral, né? Que a gente trabalhe ela bem, para que a gente possa fazer igual um pássaro, voar sem limite, né? Que a gente também possa voar, para que a gente possa chegar no mundo espiritual, né? De forma tranquila. E Agostinho, né? Santo Agostinho, ele ensina isso, que a gente pode fazer no nosso dia a dia, trabalhar isso. Quando for dormir, botar a cabeça no travesseiro, a gente faça uma reflexão do que a gente fez de bom, do que a gente não fez de bom, e que a gente possa fazer esse peso dessa melhora, de trabalhar isso na nossa vida. É uma forma também da gente ir trabalhando no dia a dia para que a gente possa crescer e que a gente possa evoluir. Então a mensagem é belíssima do nosso irmão, para que a gente possa crescer, né? Precisamos conhecer os ensinamentos de Jesus, né? E colocar esse ensinamento em prática, né? Para que a gente possa passar por esse ciclo de forma melhor, para que essa porta não seja encerrada para a gente, como filhos ingratos, né? Que a gente precise refletir sobre essa palavra maravilhosa, sobre esse ensinamento de Jesus, e seguir esses ensinamentos dessa doutrina maravilhosa dos Espíritos, que a gente possa buscar nos livros, na codificação, é, mais consistência de entendimento, né? Fazer esse esforço que nós precisamos fazer como espírita, para que a gente possa nos reformar, para que a gente possa comer e beber dessa palavra de Jesus de forma precisa, de forma gratificante, de forma proveitosa para que o nosso crescimento, né? E que possamos ter um recebimento, né? No mundo espiritual melhor. Sabemos que temos muito, 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 muito ainda, né? Mas aproveitar o tempo, né? A minuciosidade que ele fala aqui do tempo, né? A gente precisa, né, aproveitar essa minuciosidade desse tempo, porque o tempo ele passa, ele não volta mais. Isso aí eu tenho certeza, porque é certo. Então aproveite o tempo, né? Aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade, né? Bom, meus irmãos, é isso que eu tenho para passar para vocês, né? O texto não é grande, mas as reflexões tem muitas, né? Mas é isso que eu tenho para passar para vocês nesse momento. Que Jesus Cristo, na sua infinita bondade, nos abençoe, nos ilumine, nos guie, nos dê sabedoria para enfrentar todos esses momentos da nossa vida. Que possamos meditar, fazer essa reforma íntima e seguir esses ensinamentos de Jesus da melhor forma possível. Sendo assim, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez fazendo esse áudio, né? Eu agradeço a oportunidade a Jesus, a Fabiano de Cristo, mentor desta casa de oração de trabalho, que nos apoia, nos ilumina e nos dá força para seguir. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muita paz para todos.